Olá, prazer falar com vocês novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso compromisso de hoje é falar sobre a reforma íntima e a obsessão. Esse apanhado, esse estudo, coloca para a gente, a reforma íntima como o verdadeiro antídoto para a obsessão. Nós sabemos, que a lição mais conhecida, talvez, do Livro dos Espíritos, que é a lição 459, será que os Espíritos nos influenciam? A resposta que, por vezes, nos dirige, é uma resposta clara de que essa intervenção acontece o tempo todo e a gente precisa realmente lidar com uma realidade, não com uma coisa momentânea, ilusória, mas uma coisa permanente na vida material, que é a influência espiritual. E aí a raiz do problema, por que nós somos obsidiados, essa antena de sintonia, essa reciprocidade, toda obsessão, como o André Luiz colocou, tem alicerce na reciprocidade, acaba acontecendo por conta da nossa sintonia, por conta das nossas vulnerabilidades morais, por conta desse atavismo ainda que caminha conosco, por princípios do nosso próprio egoísmo. Então, a gente se libertar cada vez mais de vícios e buscar virtudes morais é o primeiro caminho, para esse equilíbrio e para que a gente possa se libertar de uma vez por todas de qualquer influência que nos atrapalhe aqui no nosso caminhar dessa encarnação, Então, qual seria ali o caminho da minha libertação? Não tem fórmula mágica, é a transformação do indivíduo. Então, a maneira que eu consigo lidar para evitar, para me curar e para ter uma vida ligada aos bons espíritos, eu preciso do autoconhecimento. Então, o primeiro passo é interrogar minha consciência. Por que eu percebo as influências? O que em mim ainda eu preciso mudar? E como não dá para mudar tudo de uma vez só, a reforma íntima não é jogar fora quem nós somos, mas é a gente perguntar para nós mesmos o que é o mais urgente, o que eu tenho no meu coração, que eu preciso alinhar o mais rápido possível para que eu tenha a vida que eu já mereço. Então, esse autoconhecimento seria o primeiro passo. O segundo é vigiar, orar e vigiar, vigiar e prece. Então, quando eu tenho um autoconhecimento e percebo em mim aquilo que primeiro precisa ser mudado, eu começo essa transformação através da vigilância, percepção em mim, a correção do dia a dia e muita oração. Que Deus possa me dar força para entender, sabedoria para essa transformação e que eu consiga cada vez mais me aproximar desse ponto de divergência, nesse ponto de intenção na minha vida de transformação. Então, eu busco com essas intenções, com esse olhar para o futuro, a minha educação. O que eu preciso aprender agora para estar alinhado com as coisas que eu intencionalmente quero mudar. Então, eu preciso ser mais paciente. O que eu vou ler, aprender, ver vídeo, buscar pessoas que são pacientes, que têm essa virtude, onde eu posso aprender a exercer essa paciência. Eu quero ser menos ansioso, como que eu faço? Quais são os primeiros passos? Como é que eu percebo isso em mim? Como é que eu mudo isso no dia a dia? Então, a educação é a janela da alma, Quando eu busco conhecer, eu abro a minha capacidade de entender. Isso vai transformando a minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa melhor através de conhecimentos, através de ensinos, e aí eu consigo transformar a minha vida. Porque se eu não fiz ainda, porque normalmente é algo que eu ainda não tenho. Então eu preciso construir em mim, criar em mim, com uma força de vontade dedicada de curar a minha alma e encaminhar melhor a minha vida, E para isso tudo acontecer, você tem que exercer o que os
psicólogos, alguns livros espíritas têm falado de amor-terapia, né? Que é o respeito por si mesmo. Cada passo em prol da reforma íntima é uma vitória. Então a gente coloca nossos desejos, né? Algumas ilusões, e quando a gente não alcança essa perfeição que a gente imagina de forma imediata, a gente pode esmorecer. E é exatamente o contrário, a gente deve se dedicar dia após dia, com muito amor, com muita percepção de quem nós somos, das nossas imperfeições, mas cada pequeno passo a favor de nós mesmos, caminhando na direção correta, tendo Jesus como nosso GPS, é uma vitória. Então, que a gente tenha essa certeza, né, desse amor por nós mesmos, para que a gente consiga se transformar. Então, esse homem, né, essa pessoa, como decisor da minha vida, do meu destino, né, tomar a minha vida sob o meu controle. Por mais que eu tenha altos e baixos, mas eu tenho uma direção certa. Então eu escolhi esse caminho. Por mais tempo que eu fique nessa estrada, não importa, porque é o caminho certo, é o caminho que me leva a Deus, é o caminho que tem como meu GPS Jesus, e eu vou sempre traçando a minha rota, tendo esse norte. Por mais que eu me desvie um caminho ou outro, mas é o caminho intencional que eu quero seguir. Então essa percepção me ajuda muito a ter essa reforma íntima e, por consequência, por estar no bom caminho, receber as boas influências e evitar, por mim mesmo, por mérito da minha própria vida, as obsessões. Então é uma espiral positiva, né? É um caminho que sempre me leva para cima, por mais que tenha intercorrências. Não vai ser fácil, mas vai ser muito preciso e vai ser muito importante. Então é isso. É sobre ser importante, sobre ser intencional, sobre dar determinação para a minha vida. E a gente tem essa busca constante, né? Essa determinação constante, para que a gente possa fazer isso, né? Então é me matricular nessa escola do amor, da vida, né? Buscar frequentar essas aulas todos os dias, para que eu tenha ali mais discernimento e mais conexão com a espiritualidade, e assim, por consequência, evite a espiritualidade, né? Hoje melhor do que eu fui ontem. Então, o objetivo é sempre esse, né? E a transformação moral, ela é todos os dias, e não é um passe de mágica. E as coisas vão se organizando, e você vai percebendo na sua vida suas pequenas vitórias, e devem ser muito comemoradas, né? Porque cada dia que a gente consegue vencer nós mesmos, cada compromisso que a gente estabelece consegue vencer, cada determinação que a gente coloca para a gente mesmo e a gente consegue cumprir, a nossa frequência na casa espírita, a nossa frequência na leitura, a nossa frequência nos nossos estudos, a nossa frequência no Evangelho no lar, tudo isso vai nos construindo uma pessoa melhor e, por consequência, blindando qualquer iniciativa de obsessão, né? Então, a influência espiritual, ela é positiva, né? Deus permite que a gente tenha intercâmbio espiritual e que a gente perceba a vida espiritual na matéria para nos ajudar. Um exemplo claro disso é nosso anjo da guarda, mentor espiritual, que tem uma missão conjunta conosco. Enquanto estivermos na vida material, teremos uma proteção espiritual de um irmão mais velho. Então a influência espiritual, a princípio, ela é muito positiva, porque ela está aqui à nossa disposição para nos ajudar. A nossa sintonia é que torna um benefício de Deus na nossa vida alguma coisa, às vezes, que nos traz tormento. Então é alinhar uma ferramenta da lei universal, uma regra estabelecida por Deus a nosso favor, que é a gente sintonizar com os bons espíritos e receber dele toda a proteção, todo o direcionamento necessário, né, para que a gente consiga cumprir os nossos benefícios, as nossas interlocuções.
Então, de maneira geral, quando eu me determino, né, a me organizar com muito alto amor, a viver passo a passo a minha vida da melhor forma possível, para que eu tenha esse alinhamento espiritual, as coisas naturalmente vão se organizando, melhorando, e a gente se torna melhor. Que a gente faça isso com muita determinação, muita direção, mas também com muito respeito pelas nossas limitações, por quem nós somos. O importante é iniciar, se manter na caminhada e fazer o melhor por nós mesmos. Que Deus possa abençoar todos nós, que a gente possa ter feito um bom proveito, né, desses estudos, que a gente começa a praticar desde já essa reforma íntima, com proteção, com esse intuito, né, de se proteger cada vez mais das influências e, pelo contrário, né, buscar essas influências as mais positivas possíveis. Que assim seja, né? Graças a Deus.